Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Boa noite para você de casa, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos entregar este culto, esta ministração ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela sua bondade, pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, pela vida, obrigado, Senhor, porque dentre tantas escolhas, nós escolhemos estar aqui e ser abençoados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque as portas estão abertas. Nós vemos, Pai, que os nossos irmãos cristãos na Ucrânia estão orando, Senhor, clamando por vida nas praças públicas, clamando, Senhor, pela tua misericórdia, em lugares abertos, porque eles não têm mais nem onde morar. Mas nós te louvamos, porque nós temos a nossa casa, temos a nossa igreja para te cultuar, temos a liberdade de pregar em teu nome, de orar ao Senhor, de professar a nossa fé. Obrigado, Deus. Toma conta dessa ministração dessa noite sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, Igreja Santa. Hoje nós vamos fazer um resumão de Josué capítulo 11 até o 22. Por quê? Porque do capítulo 11 até o 22 de Josué, nós vemos a história em pedaços de tudo que ele passou, de tudo que ele enfrentou depois de conquistar Jericó. Porque a gente, quando pensa em Josué, a gente pensa assim, o alvo de Josué era destruir as muralhas de Jericó. Não é só isso. O alvo de Josué, depois das muralhas de Jericó, as muralhas na verdade eram um processo, era um lugar que fazia parte, mas ele tinha que introduzir o povo aonde? Na terra prometida, na terra de Canaã. Então ele teve sucesso na primeira parte de propósito dele. Ele foi, ele lutou, ele passou o Jordão, ele ceiou, ele batizou o povo nas águas do Jordão. A Bíblia diz que ele derrotou a cidade de Ai, derrotou Jericó, teve uma experiência com Deus. E depois disso, o que acontece depois da primeira parte? Tem a conclusão do propósito. Coloquei assim na nossa apostila, aula 8, nós vamos falar de heranças espirituais. Josué havia completado com sucesso a primeira parte da sua comissão divina. Agora nós vemos ele completando o que? A segunda parte. O que ele tinha que fazer depois que conquistou Jericó? Dividir as bênçãos entre as 12 tribos de Israel. Dividir a terra de Canaã, que era uma terra imensa, né, de modo de que cada tribo tomasse posse daquela terra. Porque, irmãos, eu sempre falo isso e eu sempre vou falar, porque quanto mais eu conheço da Bíblia, mais eu vejo o sistema organizado de Deus. Não era essa palavra que eu queria falar. Mas Deus, ele é muito metódico, ele é muito organizado. Então Deus deu uma terra grande. Aí o que ele foi fazer? Separar os terrenos, fazer os loteamentos das tribos. Porque não era chegar todo mundo entre o que... minha casa vai ser aqui. Não. Deus é organizado. Então ele tinha que chegar em Jericó e dividir a herança para quê? Para que o povo desfrutasse daquela herança, daquela terra. Então, o que nós precisamos saber sobre heranças das tribos? Primeiro, os israelitas herdaram a terra. Nós temos que entender que Canaã foi uma herança. Ela não foi algo que veio de uma guerra, porque como que acontecia no Antigo Testamento? Israel batalhava, derrotava o inimigo e pegava as coisas dos inimigos como despojos de guerra. Mas Canaã não foi um despojo de guerra. Canaã foi uma herança. Eles conquistaram, eles herdaram aquela terra. Era deles por direito. Abre a tua Bíblia no livro de Levítico 25.
Levítico 25, versículo 23. Quem que tem direito à herança? Herança terrena? Filho. Então, se Israel herdou, é porque eles eram o que de Deus? Filhos. Levítico 25, versículo 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade. Grifa essa palavra perpetuidade na tua Bíblia. Porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Por que eu falei para grifar o perpetuidade? Porque até os confins dos tempos, até Jesus voltar, aquela terra pertence a Israel. Existem alguns mandamentos de Deus que são perpétuos. E qual que é o perigo do mandamento perpétuo? Ele não termina com o tempo da graça. Porque o que é perpétuo dura para sempre, não termina. Então existe uma unção perpétua, se você ler Levítico, existe bênção perpétua, existe lei perpétua, existem festas bíblicas que têm que ser celebradas, porque são festas perpétuas em celebração ao Senhor. Uma das festas que nós celebramos, que é uma instituição perpétua, é a Páscoa. Ela é uma ordenança bíblica que até Jesus voltar, pode falar. Ceia, muito bom, a ceia é a nossa Páscoa, né? Mas a Páscoa em si, a ressurreição de Cristo, que hoje nós celebramos porque Ele já veio, encarnou, morreu e ressuscitou, é algo que é um mandamento perpétuo. O que é o perpétuo? Mesmo com o tempo da graça, Ele não aboliu, né? Existem algumas práticas, porque muita gente se converte ao judaísmo por causa dos mandamentos perpétuos, porque eles não querem abrir mão daquela prática, eles não querem abrir mão daquela lei, eles querem seguir nas riscas. Só que qual que é o problema do judaizante? Irmãos, para começar, a gente não tem o templo, a gente não tem rabino, a gente não tem uma cultura judaica. Pelos meus olhos, pelo meu entender, eu vejo que é muito difícil você mudar uma cultura, porque Israel não é só uma instituição de fé. Israel é uma cultura que eles pregam, que eles levam a sério, são mandamentos que são o quê? Perpétuos. Então muitos lê isso, entende, faz o quê? E leva até hoje. Por isso que às vezes você vê algumas igrejas fazendo aquele jejum famoso do Yom Kippur, porque é um mandamento perpétuo. O que é o Yom Kippur? 24 horas de jejum num dia específico. Mas para isso a gente não pode andar no nosso calendário, a gente tem que seguir o calendário de Israel. Porque o nosso calendário é totalmente diferente do calendário de Israel. Então a gente tem que andar no Brasil como se fosse em Israel. Por isso que eu acho difícil você migrar para o judaísmo, mesmo o judaísmo messiânico, que é o que acredita no Messias. Pode falar. De cultura. Vai porque é um dia estabelecido na Bíblia. O calendário de Deus é hebreu, que para nós, judeus, né? O judeu veio depois do hebreu, mas a gente fala, o original é o quê? O hebreu. Então vamos supor, lá em Israel está tendo Yom Kippur, quero fazer aqui, vale espiritualmente? Vale, porque é o dia do calendário de Deus. Nós vamos ver muito isso, dias do calendário, no nosso próximo módulo, Anjos e Demônios. Porque para estudar as tribos, a gente tem que entender os tempos. Então, eu não sabia, mas estudando, eu descobri que a nossa data de nascimento em Israel é outra. Você tem que fazer uma contagem bíblica hebreia, né, judaica. Por quê? Eu nasci dia 5.
Mas em Israel é 19 de março. O dia 5 aqui. Lá é 19. Então aí a gente tem que andar o quê? Conforme o calendário de Deus. Por isso que... E por que eu friso Israel? Ai, pastora, você vai ser judaizante? Não. Eu friso Israel porque Israel é o relógio do mundo. Deus se move. Todos os sinais vai acontecer aonde? Começa em Israel. Eu já falei isso em Apocalipse e vou reforçar. Quer saber se Jesus vai voltar? Quer saber se o anticristo vai levantar? Quer saber o sinal dos tempos? Fica de olho com os acontecimentos em Israel. Ai, mas a Rússia, a Ucrânia está tendo essa... Ok, fica atento, mas vê qual a resposta que Israel vai mandar para eles. Porque o nosso relógio lá, o nosso relógio espiritual é Israel. É o relógio do mundo. Fala, Ed. Tira assim. Aqui não, porque como que você vai celebrar a tua certidão de nascimento? O que acontece com a data de aniversário? Nem meu caso, vou explicar. Brasil, eu nasci dia 5, eu sou brasileira. Mas pelo modo espiritual, qual que é bom eu saber a minha data? Para eu saber a tribo que eu pertenço. Para mim reagir espiritualmente com as armas espirituais. Tribo é o signo, a gente não acredita em signos, mas a tribo que eu pertenço, porque às vezes, principalmente a galera que nasce dia 20 e 21, essa data às vezes é a virada de estação e de ciclo em Israel, então pode dar uma mudança, uma interferência na contagem, porque o calendário de Deus é lunar, o nosso calendário é solar, gregoriano. O de Deus não, ele conta luas. O nosso calendário conta sol, né? Por mais que a gente vê as fases da lua, mas ele é solar, é um calendário solar. O de Deus não, o de Deus é um calendário lunar. Então quando a gente vai estudar as datas, qual que é bom a gente saber? Por que é bom a gente saber que dia que nasceu? Para você saber a tua tribo, porque aí você vai saber quem que é o demônio que vai se levantar sobre você. Nós vamos aprender isso em Anjos e Demônios. Que demônio que se levanta... Qual que é a guerra que vai se levantar na tua vida e como que você vai combater espiritualmente aquilo que se levanta contra você. Você vai conhecer teus pontos fortes e os fracos, entendeu? É isso daí que muda só. Respondido? Então, eu nem sei por que eu estava falando isso. Das datas perpétuas. Aquele bug na mente agora que a gente vai em outro. Pode perguntar. Não estamos. Adorei a pergunta. Deus olha pelo calendário lunar. Então ele vai contar que nós estamos em 2022? Não. Nós estamos, acho que no ano 5.800 e alguma coisa. Pesquisa aí em algum celular que ano que é em Israel. O ano novo em Israel não é no nosso ano novo. É o Rosh Hashanah. É uma data diferenciada. Vê aí, é ano 5.000 e alguma coisa. Pelo judeu messiânico, que acredita na volta do Messias. 5.782 é o ano de Israel. É o ano que nós estamos diante de Deus. 7 milênios. Quanto que completa 7 milênios? 7.000. Então, existe uma linha teológica que prega que nós vamos viver 7 milênios. Tá aí, irmãos. Nós temos pouco tempo. 7 trombetas. Isso, quinta trombeta por causa disso, porque estamos no milênio, no quinto milênio. Então, porque são 7 degraus de Apocalipse, 7 milênios. Então a gente tem que ver essa contagem, lembrando também que eu vou reforçar uma coisa importante.
O judeu, ele também fala de uma data muito específica, que é 2023, que eu acredito que é uma virada de ciclo, porque a gente conta anos em décadas. Eles não. A contagem deles é de 7 em 7 anos. Tem essa questão também. E o que a Bíblia fala? Que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Por isso que a gente tem que ficar muito atento com Israel, o que acontece lá, para a gente se mover espiritualmente aqui e tentar alcançar naquilo que a gente pode. Como? Conhecendo a tribo, conhecendo a estação que você está, conhecendo teus pontos fortes, conhecendo como que está andando o relógio de Deus. Em Anjos e Demônios nós vamos aprender o quê? Que em cada estação nós vamos guerrear com uma potestade. Eu não sabia disso. Olha que eu estudei muito libertação, mas o Espírito permitiu eu descobrir isso agora. E nós vamos aprender, nós vamos passar. Por quê? Como que os intercessores proféticos lidam? Irmãos, não é orar. O que a gente faz? A gente ora pela mesma coisa o ano inteiro. Errado. Nós temos que lutar conforme a potestade que está regendo o ar. Por isso que eu falei, por isso que está atrapalhando tudo. Por quê? Porque os ciclos mudam, fase muda, o nosso calendário é diferente, a gente tem que andar com o calendário do céu. Então, se o céu movimentou, a nossa oração tem que movimentar. Aí, vamos supor, você está lá repreendendo um espírito de pombagira, só que quem está regendo é Mamon. A pombagira fala assim: eu não estou fazendo nada, gente. O que está acontecendo? Aí o que acontece na vida da pessoa espiritual? Ela não vê resultado. É aonde trava. E aonde que as coisas são liberadas? No céu ou no céu ou na terra? No céu. Só que quem tem a chave para destravar o céu? Nós. Através do quê? Da oração. Então, oração errada é um movimento errado. Vai fazer um movimento errado quem joga xadrez. O que acontece? Checkmate. Espiritualmente é assim também. Então, Anjos e Demônios vai ser pauleira. Pastora, vai ter um culto que eu não vou poder vir. Acompanha, nem pega depois a aula. Porque nós vamos descobrir muitas coisas novas em o nome de Jesus. Lembrando que daqui 2 semanas a gente começa Anjos e Demônios. E eu não terminei a apostila. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então, o que Israel está movimentando aqui? De modo perpétuo. Aquela terra é uma herança perpétua. Então, se é uma herança perpétua, Israel perdeu aquela herança hoje? Não, é deles ainda hoje. Vamos ver lá em Romanos 8,17. Romanos 8,17. Lembrando que o nosso próximo módulo, eu não separei em aulas. Eu só estou fazendo conteúdo e vou deixar rolar. Por quê? São coisas muito profundas e eu não vou ter pressa de terminar, porque nós vamos descer assim, num nível que a gente fala, oi, é um nível bem punk. Romanos 8,17. Quem tem direito à herança são os filhos. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, eu e você tem herança perpétua em Deus, por causa de Cristo. Mas quem que tem isso? Filho. O filho tem que ser maduro. O filho, ele tem que estar pronto para tomar posse da herança. Porque qual que é o perigo de não amadurecer na fé? Você se comporta como um menino. Deus dá coisa para menino? Não. Você vai dar um carro na mão de uma criança para dirigir? De forma alguma. Você só vai dar um carro quando ele responder por si,
fazer uma escola, estiver preparado, for aprovado, tiver uma carteira de habilitação, aí você dá um carro. Bobear como ele for nas aulas, você nem dá. Você fala, é muito ruim, coitado. Deixa melhorar essa pessoa. Mas assim é com Deus. Quando a gente amadurece, Ele nos enxerga como filho. E quando a gente se torna filho, a gente se torna herdeiro. Segunda questão que nós precisamos saber sobre herança. A terra era para ser desfrutada. Deus falou assim, eu vou dar para vocês morar, de graça. Entra, conquista, toma posse. Qual que é a mensagem que Deus está falando? O desfrute fazia parte do propósito. Fala assim comigo, não adianta eu conquistar se eu não desfrutar. Tem gente que luta a vida inteira para ter uma casa. Aí trabalha dia e noite, não fica dentro da casa. Ou se não, ao contrário, faz da casa um santuário, um Deus. Desfrute não é fazer do negócio, daquilo que Deus te deu, um Deus. Desfrute é para você o quê? Usar. Já viu gente que compra as coisas novas, ganha coisa nova e deixa lá guardada para uma ocasião especial? Vai morrer, não sabe que dia, não usou. E aí? Aí vai tudo dado, suas coisas. Aí o povo ainda vai tirar da casa e falar assim, olha aqui, novinho. E vai usar. Irmãos, desfruta. Qual que foi o pecado de Adão? Que Deus falou assim, ô Adão, o jardim é para vocês o quê? Comer. Não, ficou tão focado naquilo que não podia, que não desfrutou daquilo que podia. Então, o não desfrutar também é pecado. Não é só guardar, reter. Vou segurar, eu não sei meu amanhã, eu tenho que estar preparado. Ok, você tem que estar preparado. Mas se você morrer hoje, o que você desfrutou da sua vida? O que você, como diz o Salomão, o sábio Salomão, o que você gozou da sua vida? Qual que é o prazer que você teve da sua vida? Porque trabalhar não é prazeroso. Falar que eu dou na cara. Não é, gente. É castigo o trabalho. Misericórdia. Né? Aí você tem que trabalhar 70 anos para se aposentar com meio salário mínimo. E olha lá se der certo. A pessoa não desfruta. Então tem que desfrutar. A terra foi dada para desfrutar. Abre lá em Isaías 1,19. Isaías 1,19. É um versículo que a gente sempre fala, mas não aprofunda nele. Porque é uma batalha espiritual isso daqui. Por que é uma batalha espiritual? Porque tem gente que acha que vai lutar na terra e desfrutar no céu. Por que acha que vai desfrutar no céu? Porque não toma posse na terra. Olha esse versículo de Isaías. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Fala assim pro teu irmão, seja um profeta para ele, fala assim, o que Deus tem para você é aqui nesta terra e no céu. Porque a gente acha que é só no céu, né? No céu eu descanso, no céu. Mas olha aqui, se quiserdes. Por que tem gente que não está tomando posse? Porque não quer. Se quiserdes. Eu falo para Deus todo dia assim, Deus, eu estou pronta pro desfrute. Eu estou prontinha, pode mandar o desfrute, a colheita, porque estou pronta. Mas se você, tem gente que não quer. Por que não quer? Porque não gosta de mudar estilo de vida. O que envolve o desfrute? Estilo de vida. Até para a gente tomar posse da bênção é comportamental. Porque é uma decisão que não é anjo que vai desfrutar, não é Deus, quando eu sentir de Deus, não, é você que vai decidir. Não, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou desfrutar, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui eu vou conquistar algo melhor. Eu vou trocar um carro para um carro melhor para mais conforto. É você, se você quiser, se você decidir,
Se você ouvir a voz de Deus e estiver obedecendo, você vai comer o melhor desta terra. Mas a gente só faz, a gente obedece, trabalha, retém, porque a gente deixa tudo para desfrutar no céu. No céu até a comida vai ser espiritual. Então o que você tiver que desfrutar na terra, desfrute da terra. A principal ênfase desse estudo não está só nas heranças de Israel, mas na questão de que Josué agora é velho, e além de fazer o que precisa ser feito, ele tem que passar o bastão para a próxima geração, porque havia muito mais do que conquistar. A gente acha que Josué foi lá e acabou, venceu, cumpriu o propósito, mas não. O que ele fez? Conquistou a terra, dividiu os terrenos, loteou. Morre aí? Não, tinha muito mais coisa, tinha muito mais peleja, muito mais batalha, mas ele já estava velho, e quem está velho, o que acontece? Morre. Então o que ele tinha que fazer? Preparar alguém para ser o sucessor. Então a gente tem que o quê? Entender o tempo. Deus criou o tempo, e isso nos ensina 3 princípios. Primeiro, tudo é temporário. Cada problema ou desafio tem um prazo de validade. Isso aqui hoje, quando eu li, foi um bálsamo para o meu coração. Porque tem fase da nossa vida que a gente acha que é perpétua, igual a lei. Você fala, isso aqui vai ser para sempre até eu morrer. E na eternidade, se bobear, vai ser assim também. Não. Mas tudo é temporário. Os nossos desafios, os nossos problemas têm um prazo de validade. Então essa fase vai passar em nome de Jesus. Outra coisa que nós precisamos entender é o princípio do tempo. Cada graça ou tempo da visitação de Deus compreende um ciclo. Isso é, começa e termina. Então tudo que Deus começar na sua vida, Ele vai... Acabou. Ai, pastor, Deus não terminou ainda. Então, porque não acabou o ciclo. Tem chão para correr. Porque o que Deus começa, Ele termina. Acho que é Filipenses 1:6 que fala disso. É um 6 ou 1:9. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aquele que é fiel para começar é poderoso para terminar. Deixa eu achar aqui. Filipenses 1. Isso aqui está me atrapalhando. Eu preciso gastar essa Bíblia. As folhas dela tá grudadinha. Estou usando só as velhinhas. 1:9. 1:9 não. 1:6. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Qual que é o dia de Jesus Cristo? O dia que Ele voltar. Então até Jesus voltar, Deus tem uma obra para acabar na tua vida. Todo ciclo com Deus começa e termina. Terceiro princípio do tempo. O tempo pressupõe mudanças sobre as quais nós não temos controle. É uma coisa que é difícil da gente aceitar, mas algumas coisas vai mudar nos tempos da nossa vida. Irmãos, nem toda relação, nem todo relacionamento, nem toda fase ministerial vai ser a mesma coisa todos os anos. Vocês vão aprender muito isso no próximo módulo. Porque cada ano é uma fase, cada fase é uma estação. Cada estação, se você amadurece, Deus muda o jeito de tratar com você. Então nunca vai ser igual. Tem amizade que você tinha o ano passado, que esse ano não vai caber mais na tua vida. Tem relação que às vezes era frouxa e agora ficou mais apertada. Por quê? Por causa do tempo e da estação. E tem coisas que a gente não controla, tem coisas que você fala assim, por que eu deixei isso acontecer? Não somos nós que estamos no controle. Tem coisas que Deus permite ser arrancado, tem coisas que Deus nos tira do lugar, tem lugares que o Senhor arranca os nossos pés. Por quê? Porque mudou o tempo, a estação e o propósito.
Então não é a gente que está no controle, não é você que vai mandar, eu vou fazer isso aqui, Jesus me chamou para isso. Ok, todos temos um chamado, mas a gente tem que estar flexível na mudança. Porque se Deus te usou, Deus me chamou para pregar, mas se Ele quiser levantar em você um espírito profético, às vezes você não vai caber no altar. Às vezes você vai ter que profetizar em outro lugar, você vai ter que profetizar num grupo, você vai ter que profetizar numa célula, você vai ter que profetizar na oração. Às vezes Deus está te encaminhando para a oração, porque é conforme a necessidade do quê? Do reino. Nós somos trabalhadores de quem? Da seara, do Senhor. Então mudou o tempo, mudou o propósito, mudou o jeito. O nosso tempo na terra é curto, portanto, urge não perder o passo da vontade de Deus, nem o compasso do seu propósito. O tempo de Josué está acabando e Deus o faz compreender algumas coisas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Uma pessoa quando envelhece, ela se aposenta. E no reino de Deus, tem como se aposentar? Existe velho para o reino de Deus? Os irmãos morrendo. Vocês vão, quem vai aposentar aí a carreira? Vai. Olha o Espírito Santo rindo, rachando de rir de você. No reino de Deus ninguém se aposenta. A gente cumpre carreira, guarda a fé. Assim como o apóstolo Paulo falou, eu completei a carreira. Ele não deixou inacabada. Aí quando ele completou, não tinha mais nada para sair dele. Uma vez eu estudei sobre Paulo, eu falei, Senhor, o Senhor sugou até os ossos do Paulo. Não tinha mais nada, ele deu tudo de si. Ele realmente se gastou pelo evangelho. Aí Deus falou assim, agora você guarda a fé. Mas aqui com Josué nós vemos isso também. Ele cumpriu o propósito, mas Deus ainda tinha um preparo para ele. A idade avançada de Josué lhe fornecia uma especial e incontornável razão para se entregar ao fechamento de um ciclo. Seu dever, que antes era conquistar a terra, agora é dividir e preparar a nova geração para o propósito de Deus. Qual que era o novo passo de Josué? Que Deus fala para ele, não é só marchar, derrubar a muralha não. Agora você vai ter que passar o bastão. Você vai ter que preparar a nova geração para assumir. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem foi o sucessor? Quem que substituiu Moisés? Josué. E quem que substituiu Josué? Quem foi o sucessor dele? Não teve. Não teve. O discípulo de Moisés não foi capaz de preparar um discípulo para a próxima geração. É por isso que aí entraram o quê? Os juízes de Israel. Porque a terra ficou sem governo. Israel ficou sem líder. Qual foi a maior falha ministerial do grande conquistador Josué? Não preparar uma próxima geração para assumir o seu lugar. Não passar o bastão. Não preparar um discípulo, não levantar alguém na mesma competência ou fé ou ideologia que ele. Ele andou com Moisés, ele serviu Moisés 40 anos, ele serviu Moisés. Mas ele, em nenhum ano de seu ministério, ele preparou ninguém. O que a gente aprende com isso? Que não adianta ser libertador. Não adianta ter grandes conquistas espirituais se não passar o legado. Lá em Juízes, quando a gente estudar Juízes, você vai ver a gravidade disso. Porque 12 juízes se levantaram para comandar Israel. Os 12 homens e mulheres, né, que teve juízes também, que se levantaram, 11 fracassaram. Por quê? Por causa de um
um líder lá atrás, uma geração anterior que não preparou a próxima. E aí todo mundo teve que crescer à sua maneira, na necessidade, andar conforme a necessidade. Então, Juízes, eu acredito, quando a gente estudar, você vai ver isso, vai comprovar isso, é um dos livros, para mim, mais tristes da Bíblia. Porque conta a história de 12 pessoas chamadas por Deus, capacitadas por Deus, que falharam. 12 que falharam. Começaram bem, terminaram mal. Um caos, o livro de Juízes. Dá vontade de chorar. E líderes, fala especificamente com pessoas que estavam à frente. Mas por que tudo isso? Porque a geração de Josué foi falha, foi fracassada por causa dele. A nova geração foi desafiada a respeito dos limites futuros da sua conquista. Aprendemos que, assim como Moisés e Josué alcançaram os limites das suas conquistas, a nova geração de israelita também deveria ter essa mesma fé. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. De quem foi a falha? De Josué não passar o bastão? Ou da geração não se interessar em ser um sucessor? Da geração? E aí? Você fica assim com o bastão, né? E aí, o que vocês acham? Quem que falhou? Josué ou a geração? Uma geração dispersa, desinteressada, quase parecida com a nossa. Quase. Isso aqui, ó, parece assim, um pouquinho assim. Uma pitadinha dessa. Aquela geração que não quer saber quem que vai fazer, que não quer saber de fazer nada para Deus. Por quê? O interessante é vir, chegar e estar um negócio pronto. Para que aprender, para que começar, para que servir? Exatamente. É o que eu acho. Lembra de uma aula que eu falei esses dias, que Deus cobra de quem? Do líder, não é do povo. Irmãos, o povo vai ser sempre povo, liderado vai ser sempre liderado. Mas quem que presta conta com Deus? O líder. Por que Josué falhou? Vou te explicar. Porque ele não olhou com os olhos espirituais ninguém capaz de exercer o lugar dele. E essa é a nossa falha espiritual hoje. Por que nós temos dificuldade em passar o bastão? Porque nós não olhamos com olhos de Cristo nas pessoas. Pastora, mas eu vi, eu tentei, eu lutei. Espera aí. Será que a gente fez de tudo? Será? Quando eu olhei isso para mim, eu não estou tirando o meu da reta, não. Eu vi que tem coisa aqui que eu preciso aperfeiçoar. Por quê? Se eu faltar amanhã, alguém tem que vir fazer eu cumprir meu propósito. Não é Deus que vai vir aqui capacitar uma pessoa. É eu olhar espiritualmente para uma pessoa, ver nela capacidade, potencial e falar, ó, vai e faz no meu lugar. Por isso que de vez em quando eu olho para alguém e falo assim, ó, vai lá pregar hoje para mim. Prega hoje, prega tal culto. Você acha que você está me substituindo, mas eu profeticamente, eu estou preparando você às vezes para pegar meu bastão. Aí você fala, pastora, nunca mais. Nunca mais eu aceito a oportunidade. Não, irmãos, mas é bênção. É bênção. Porque é algo que Deus confiou a nós. Qual que é a nossa dificuldade em passar o bastão? E é a real, eu falo isso porque é a nossa dificuldade. Além da gente não olhar espiritualmente para as pessoas como pessoas que podem assumir o nosso lugar, qual que é o nosso problema?
a gente acha que o que a gente faz é nosso. Meu ministério, meu culto de ensino. Não é meu, não. Não está cultuando eu, está cultuando Deus. Eu sou só a jumenta que fala. É igual a jumenta de Balaão. É o microfone. Não tinha jumenta, Deus pegou eu e usou. Entendeu? Mas se bobear, ele põe uma jumenta aqui que fala melhor ainda. Então, qual que é o nosso erro às vezes? Achar que aquilo que nós estamos fazendo é nosso. Então, líderes, eu vou cantar, eu vou no grupo de célula, eu vou no meu ministério exercer minha função. Não é a sua função. Seara não é nossa, seara é do rei. A gente está ali trabalhando para alguém. É por isso que a gente tem que olhar outras pessoas no nosso meio, preparar e ver aonde que a gente vai lapidar. Porque para você preparar um discípulo, o que você tem que fazer? Trabalhar com ele. Esse é o difícil, andar junto. Você fala, ai Deus, dá um trabalho, eu não dou conta nem de mim. Mas é lixar, é deixar a pessoa boa, é ensinar, é amar. E para isso nós fomos chamados. Então, por que nós não passamos o bastão? Porque a gente acha que o que nós fazemos é nosso ou para nós. Aí eu vou lá porque eu tenho. Não é você que tem. Você está indo fazer algo que é de Deus. Você vê a multidão. Jesus tinha uma multidão que seguia ele. Mas quantos que trabalhavam no ministério de Jesus? Quantos que trabalhavam com Jesus? 12. E tinha um traíra no meio ainda, né? Mas você vê que a multidão é grande. Para trabalhar é o quê? Pouco. Mas Jesus desfez dos 12? Não. Sofreu com eles 3 anos. Acho que por isso que Jesus quis morrer logo. Falou, prefiro morrer do que ficar com esses nomes doidos aqui. E um traíra ainda no meio. Porque sempre no meio daqueles que você está preparando vai se levantar um. É um princípio. No meio de 12 vai ter um. Sempre. Vai ter os chegados. Vai ter aqueles que vão estar junto. Vai ter aqueles que vai estar dormindo em vez de estar orando com você. Vai ter os que vão seguir você perto da cruz. Vai ter aquele Simão Cirineu que vai aparecer na história da tua vida. Que você fala, quem que é esse, gente? Pessoa que vai aparecer do nada para ajudar você a carregar uma cruz. Por quê? São princípios. Está ali para nos mostrar o que vai acontecer na nossa jornada. Então nós temos que ver, a multidão é grande, para dar palpite, para falar, para pedir, mas para trabalhar vai ter menos, sempre vai ter menos, mas não vai deixar de ter. Heranças espirituais, vamos lá, Êxodo 20. Então, irmãos, vamos colocar uma meta esse ano, nós que somos líderes, vamos levantar pessoas. Os líderes cabeça, eu falo de ministério. Vamos levantar diáconos. Vamos levantar vice, ajudantes. Pastora, ninguém quer trabalhar. 2 coisas que nós temos que fazer. A primeira, primordial, orar. Para quê? Para o Senhor nos dar visão espiritual. Aonde você vai investir? Quem você vai atrás? Porque às vezes a gente sai catando aleatoriamente. Pode ser que dá certo, mas pode ser que você arruma uma dor de cabeça. Mas quando você ora, você coloca coisas específicas no teu coração, Deus te responde. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E a obra de Deus nunca perece. Se tiver ninguém aqui para fazer, Ele vai trazer alguém para fazer, para exercer. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos comparar esse versículo com João 9. João capítulo 9.
versículo 1. João 9:1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Uma pergunta que não quer calar: se o pai peca, a consequência cai nos filhos? Existe herança espiritual? Existe. O que é uma herança espiritual maligna? Maldição hereditária. Por quê? Qual que é o perigo disso? A herança é aquilo que você herda de alguém. Aquilo que a gente planta hoje, alguém vai colher amanhã. Geneticamente, quem que vai colher? Seus filhos, a sua descendência. A Bíblia diz lá em Êxodo 20 que até a terceira e quarta geração é comprometida por causa dos nossos atos. Mas Deus alcança com misericórdia até 1000 gerações de quem é justo. Por quê? Porque a bênção de Deus é muito maior do que a maldição. Mas a gente não pode ser ignorante e falar assim: eu estou no tempo da graça, não existe maldição hereditária. Existe. Por isso que as nossas escolhas, elas têm que ser o quê? Pensadas. Porque não vai refletir em você. Tem gente tão ignorante que fala assim, o que eu estou fazendo mal para mim mesmo. Não. Você está fazendo mal para a sua geração. Porque aquele pecado que você comete, você abre uma porta para o diabo e fala assim, entra que você tem autoridade nessa família. Aí a pessoa morre, o diabo faz o quê? Procura outra casa. O que é a casa? É a pessoa. Que esteja varrida, que esteja limpa. O que é essa casa limpa e varrida? Alguém aonde a maldição não se instalou. E pega mais 7 espíritos piores do que ele e coloca na vida da pessoa. Aí a vida do filho fica pior do que a do pai. Porque o pai desobedeceu. Pastora, o que eu faço para quebrar essa maldição? Vive em obediência. Qual que é a forma que Deus se relaciona conosco? Uma forma geracional, mas ele exige uma responsabilidade de cada um. Ele vai falar conosco através de gerações. Nós não somos descendentes de Abraão, não somos descendentes de uma tribo, não viemos de gerações, não carregamos no nosso DNA marcas fortes e fracas das tribos de Israel. Você vai ver muito isso no próximo módulo. A gente traz heranças hereditárias a nosso DNA. A gente não pode ignorar isso. Então a gente tem que tomar cuidado com as portas que nós abrimos. O pecado tem uma culpa pessoal, mas traz uma área de destruição que vai muito além da pessoa que pecou. Então, eu pequei, quem que tem consequência? Você mesmo e 3, 4 gerações, dependendo do nível do pecado. Então vamos consertar nossa vida em nome de Jesus. Coloquei 3 perguntas aqui para a gente discutir, para a gente encerrar. Você já aceitou a sua herança espiritual? Pastora, o que é herança? É aquilo que você herdou dos seus antepassados, seja bênção ou maldição. Está amarrada a maldição. Mas será que se você olhar a sua vida, você está vivendo a sua vida ou a vida dos seus pais? É aí que eu falo sobre você aceitar a sua herança. Porque se a tua vida está igual a dos teus pais, você está vivendo a vida deles. Aí você está carregando uma herança de família. Sim, também acontece. Muito bom se tocar nesse assunto. Maldição hereditária não age só de forma espiritual, mas é no espiritual que tudo começa.
Então, a vida da pessoa espiritual estando ruim, o que começa a desandar? Todas as áreas. É aqui ou lá? Não, eu vi um som lá. Ah, tá. Todas as áreas começam a desandar. Você vê a pessoa tem um problema espiritual, as finanças dela não é boa, a saúde dela não é boa, o casamento dela não é boa, o psique dela não é bom, porque ela carrega maldições. O diabo, ele é destruidor. E ele não vai destruir só uma área, ele vai destruir a vida da pessoa por completo. Então a gente tem que olhar e ver assim, eu aceitei a minha herança espiritual, porque você tem heranças em Deus e você tem heranças espirituais da sua família. Você está vivendo a vida que Deus tem para você, ou você está vivendo a vida que teu pai e tua mãe viveu e carregando, perpetuando a maldição? Isso tem que ser quebrado. Quem que decide isso? Só você. Como que eu quebro a maldição? Obedecendo. Obedecendo. E observando seus comportamentos. Se olha e fala, eu estou agindo igual os meus pais, estou agindo igual minha mãe, eu estou agindo igual meu pai, eu estou fazendo o que eles faziam. Porque se eu não quero reproduzir o comportamento, se eu não gostava do que eles faziam, eu não posso reproduzir o comportamento. Simples. Qual é a herança espiritual que você está deixando na tua geração? Pastor, só lágrimas. Mas a gente está impregnando uma herança. Pastor, eu não tenho filhos biológicos. É possível deixar uma herança espiritual? É, porque você lida com pessoas. E todas as pessoas que nós lidamos, conhecemos, que fazem parte da nossa vida, nós estamos tendo conexões. Qual que é a impregnação espiritual que você está deixando nessa pessoa? Porque é uma herança. Como que vão lembrar de você quando você morrer? Ai, graças a Deus, aquele Satanás foi para o inferno. Ou senão, ai, era uma bênção. Moisés deixou saudade no povo, levantou um líder. Josué, eu nem sei se ele deixou saudade, porque ele não levantou ninguém para suceder ele. E o cara foi bom, hein? Ele fez o que Moisés não fez. Vê que não é só ser bom, vê que não é só fazer. Outra pergunta que eu quero que você reflita: o que é que você precisa fazer para quebrar o ciclo da maldição na tua família? Porque, como eu falei, não é o anjo que faz, não é a oração que faz, não é uma mão na sua cabeça que faz. Quem quebra a maldição somos nós. Comportamentos. Mas o que é que você precisa fazer para quebrar a maldição, esse ciclo que está na sua vida? Pense nisso hoje, reflita nisso, deixa o Espírito Santo ministrar isso sobre você. Para quê? Para que nós venhamos trazer uma nova impressão para a nossa geração. Eu creio que o Senhor, Ele está direcionando os nossos pés a novos lugares espirituais. O Senhor usou Josué para tratar disso conosco e vai nos introduzir em lugares mais profundos nele. Eu tenho certeza que o Senhor vai destravar a nossa vida. É por isso que é tanta guerra, às vezes, culto de ensino. É uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual. As pessoas não gostam de vir, as pessoas não querem vir, as pessoas resistem a vir. Porque a maior libertação acontece na mente. Renova o seu conhecimento. Se Satanás te amarrar para você não conhecer a verdade da palavra, você não quebra a maldição na sua vida. Mas quando você conhece a verdade te liberta. Aí a maldição o quê? Rompe. Porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe como que você tem que orar, você sabe o que está acontecendo e você reage certo. Por isso que o diabo não deixa as pessoas virem para o culto de ensino. Não são apenas desculpas, é uma batalha espiritual que nós estamos inseridos. E eu não estou nem aí para a batalha, porque na guerra eu não vou abaixar as minhas armas para o inferno. Por quê? Eu sei que se um
for alcançado, o propósito do Senhor começa a acontecer na vida dessa pessoa e o nome de Deus é glorificado. Amém? Semana que vem nós vamos ver sobre gratidão. Josué, ele não levantou um sucessor, mas ele foi muito grato a Deus nas suas atitudes finais. Ele teve uma vida que honrou a Deus. Ele foi muito grato, porque ele entendeu o ciclo. Eu acredito que ele também aprendeu com os erros. A gente aprende com os nossos erros. Eu acredito que lá na velhice dele, ele olhou para trás e falou: poxa, não levantei ninguém, mas a obra não pereceu. Deus levantou 12 juízes. Foi um martírio para Israel, teve uma grande consequência isso, mas fazia parte de um propósito. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado por este tempo. Obrigado por nos levantar nessa geração desinteressada. Essa geração que vive de desculpas e justificativas. Essa geração que era como a geração de Noé, que não se importava com os sinais, que não atendia a sua voz, mas que vivia a sua própria vida. Deus, diante de uma geração corrompida, mesmo falhos, errantes, fracos, nós dizemos obrigado por nos levantar nessa geração. Obrigado por falar conosco. Obrigado por tratar da nossa vida espiritual. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos escolheu para um propósito. Meu Deus, não deixa o nosso propósito ser incompleto na terra, mas nos ajuda a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você de casa. Que Deus abençoe sua vida. Semana que vem, última aula do livro de Josué, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos